Fala turminha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Danilo Tavares, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje o conteúdo é de matemática, equação exponencial. Conteúdo esse que foi sugerido pela minha aluna Ana Clara. Um abraço, Aninha. Olha só, antes de gravar esse vídeo eu deveria estar falando sobre potenciação, ok? Por que eu deveria estar falando sobre potenciação? Equação exponencial a gente resolve muitas das vezes com algumas regrinhas de potência. Então é extremamente fundamental que você tenha um pouco de noção sobre aquelas regrinhas, ok, pessoal? Mas como foi uma sugestão de uma aluna, aí eu resolvi gravar primeiro essa equação exponencial e posteriormente a gente faz um videozinho também sobre potenciação. Tudo bem? Então bora lá, bora começar a nossa videoaula de hoje. Primeiramente, o que é equação exponencial? É aquela que apresenta a incógnita no expoente de pelo menos uma de suas potências. Então, como assim? Esse aqui seria um exemplo de equação exponencial? Não, né? Aqui é uma equação simples, aquela equação mais fácil de resolver, onde você isola aqui o x, deixa o x de um lado e passa tudo que está do lado dele para o outro lado, ok? Então, se aqui está multiplicando, aqui passaria eu dividindo. Mas não é o caso, não é o que a gente vem trabalhar hoje. Olha aqui, ó. Olha o que eu destaquei aqui. Ela é o expoente de pelo menos uma de suas potências. A incógnita vai aparecer no expoente de pelo menos uma de suas potências. Então, como seria um exemplo de equação exponencial? Está aí. 4x, 4 elevado a x é igual a 8. Pronto. Está aqui no expoente, ó, né? Então, seria uma equação exponencial. A mesma coisa com essa aqui, ó. 3 elevado a x mais 1 igual a 81. E 2 elevado a x igual a 32. Então perceba que a incógnita, o que seria a incógnita? Esses valores que a gente chama de x, de y, esses valores desconhecidos e que a nossa intenção é justamente encontrar esses valores. Então bora ver então. Antes de começar a resolver esses exemplos aqui, a gente precisa relembrar um pouquinho de potência. E isso aqui é uma coisa fácil, coisa que todos vocês já sabem, né? 2 elevado a 1 seria o que? O 2 repetido apenas uma vez, então dá 2. 2 elevado a 2 é o 2 multiplicado duas vezes, então 2 vezes 2, né, dá 4. E aí por diante, assim por diante. 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16, 2 elevado a 5, 32. Então isso aqui a gente já está cansado de saber, né? A mesma coisa acontece aqui com o 3, que eu fiz a tabelinha para vocês. 3 elevado a 1, 3, 3 elevado a 2, 9, 3 elevado a 3, 27, 3 elevado a 4, 81 e assim por diante. Detalhe, tem muita gente que confunde potência, por exemplo, 3 elevado a 2, tem muita gente que dá a resposta 6, que confunde com 3 elevado a 2 com 3 vezes 2, e não é. 3 elevado a 2 é o 3 multiplicado duas vezes, tudo bem? Que é o caso aqui de 3 vezes 3. Então, por favor, não confundam esse tipo de conta, tudo bem, pessoal? Então, bora lá, como é que a gente resolveria então uma equação exponencial? Então, o primeiro exemplo aqui, 2 elevado a x igual a 32. Qual é aqui o nosso interesse em como é que a gente resolveria essa questão de equação exponencial? Primeiro, isso aqui a gente vai chamar de base. Esse númerozinho aqui, ó, esse 2, a gente vai chamar de base. Então, a nossa intenção na equação exponencial é colocar aqui do outro lado da igualdade também a mesma base. Ou seja, se aqui tem 2, eu tenho que transformar esse número aqui em 2 elevado a alguma coisa. Como assim, professor? Olha só, voltemos aqui então para a nossa tabelinha anterior. 2 elevado a quanto que dá 32? Olha para cá. 2 elevado a quanto dá 32? Está aqui a resposta, né? Então, 2 elevado a 5 é igual a 32. Então, a gente encontrou aqui uma base 2, né? Elevado a algum expoente, que desce aquele número que a gente estava trabalhando posteriormente. Então, bora ver lá de novo. Bora ir lá de novo. Olha só. Aqui nosso exemplo novamente. Então, 2 elevado a 5 dava 32. Então, o que eu fiz? Peguei o 32 e substituí por 2 elevado a 5, já que é o mesmo valor. Então, não estou mudando nada na equação. Tudo bem? Sendo assim, feito isso, o que a gente pode fazer? A gente pode cortar esse 2 daqui com esse 2 daqui, restando apenas o x e o 5, que é o que vai aparecer aqui embaixo. Então, nossa resposta para essa questão aqui seria x igual a 5, certo? Então, esse exemplo aqui é o mais simples que a gente tem de equação exponencial, o mais simples. Se você notar bem, você poderia pensar o seguinte também, olha só. Você poderia pensar o seguinte, que número eu posso colocar no lugar de x aqui, ó, para dar 32? Seria o 5, né? Então, se você levar 2 aqui e colocasse o 5 aqui em cima, então daria 32. Seria uma outra forma de resolver também.
Obviamente que para esse caso aqui a gente consegue resolver dessa forma. Nem todos a gente vai conseguir resolver assim, né? Como eu falei, a gente vai precisar aplicar algumas propriedades de potência em alguns casos mais específicos. Mas para esses casos aqui, que são mais tranquilos, a gente consegue fazer dessa forma, só imaginando um número para colocar aqui no lugar de x. Tudo bem, pessoal? Bora ver mais um exemplo então? 3 elevado a x é igual 3 elevado a x mais 1 é igual a 81. Então a gente precisa de algum número na base 3, olha, a base mudou agora. Antes era 2, agora é 3. A gente precisa colocar aqui 3 elevado a alguma coisa que dê igual a 81. A gente vai substituir esse número 81. Então olha só, olhando nossa tabelinha aqui anteriormente, que a gente colocou anteriormente, que número elevado, 3 elevado a quanto que vai dar 81? Olha aí, 3 elevado a 4 dá 81. Então o que acontece? Se a gente substituir esse 81 por 3 elevado a 4, a nossa equação não muda em nada, que é o que a gente vai fazer então. Ficou então o que? 3 elevado a x mais 1 é igual a 3 elevado a 4. Sendo assim, a gente consegue cortar essas duas bases aqui, ó. A gente pode simplesmente excluí-la daí, restando apenas o que? X mais 1 igual a 4. Só o que está aqui no expoente a gente desceu, ó, já que a gente cortou as bases, certo? X mais 1 igual a 4, o que acontece? Você tem que isolar o x, certo? E passar tudo que está do lado do x para o outro lado. Então, deixaria o x sozinho aqui e esse mais 1 ele passa para o lado de cá. Só que é aquela regra que a gente já conhece. Quando passa para o lado de cá, o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal trocado. Então, se era mais, ele passou a ser menos. Então, ficou o quê? X igual a 4 menos 1. 4 menos 1 dá quanto, turminha? 3, né? Então, a nossa resolução dessa questão era x igual a 3. Seria x igual a 3. Perceba o seguinte, se você de repente quiser testar, aí você vai colocar aqui, ó, pega o x e coloca pega o 3 e coloca no lugar do x aqui, ó. Então vai ficar o quê? 3 elevado a 3 mais 1. 3 mais 1 é 4. Então 3 elevado a 4 dá quanto? Olha aqui, 81. E aí, testando a nossa equação exponencial, daria certo. Ok? Então, dois exemplos bem simples, né, que você conseguiria fazer só substituindo ali o valor de x tranquilamente, são esses aqui. Então, esses são os exemplos mais básicos de equação exponencial. Obviamente que nem a vida não é tão simples assim, né? A matemática ela não é tão simples assim. Então, a gente precisa complicar um pouquinho mais isso aqui. Bora ver mais alguns exemplos, então? Olha só. Mais dois exemplos aqui. Primeiro esse aqui, ó. Aparece aqui agora pra gente uma fração, né, com o expoente aqui x, também igual a 81. Então, olha só, muda alguma coisa? Não muito, vai ficar bem tranquilo isso aqui de resolver também, não se preocupe, certo? Então, a gente vai ter que transformar o quê? Olha para cá. Essa fraçãozinha aqui, a gente tem uma regrinha matemática que a gente pode jogar o 3 para cima, né? Então, é como se fosse trocar a ordem aqui, né? O 3 ia para cima, o 1 viria para baixo, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente joga esse 3 para cima, para o numerador no caso, esse número aqui, esse expoente aqui, geraria um expoente aqui, geraria o menos 1. Então, trocando a ordem disso aqui, ficaria 3 elevado a menos 1. É como se fosse o inverso. Esse menos 1 representa o inverso dessa fração. Se era 1/3, ela passa a ser 3 sobre 1, né? Ou seja, só 3. Então, ficou o quê? 3 elevado a menos 1. E não esqueçam, esse menos 1 é porque eu inverti os lados aqui, né? O que estava em cima foi para baixo, o que estava embaixo foi para cima. Por isso que gerou esse menos 1 aqui. Igual a elevado a x também, esse x continua, que é o que está aqui. Tudo isso igual a 81. Aí é o seguinte, existe uma regra da matemática, e aí que eu falei para vocês no começo do vídeo de potência, né? Que a gente pode fazer alguma coisa entre esses dois números aqui, ó. Então, o que a gente faz? Esse menos 1, ele é multiplicado com esse x de fora. Então, ele vira menos 1 vezes x. Menos 1 vezes x dá o quê? Menos x. Então, a gente acabou excluindo aqui esses dois números, transformando em um só, né? Então, ficou 3 elevado a menos x igual a 81. O que quer dizer isso? Eu vou ter que encontrar agora, olha só, a base aqui é 3. Eu vou ter que encontrar um número aqui, em 81, e transformar em base 3 também. Que número seria esse? O que a gente fez no slide anterior, né? No vídeo anterior. 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, a gente conseguiu uma igualdade de dois números com a mesma base. Eu posso fazer o que agora? Corto aqui o 3, corto o 3 aqui também, restando para a gente o que? Menos x igual a 4. Então, só restou aqui o menos x e o 4 aqui.
Como o nosso x aqui ele não pode ficar negativo desse lado, a gente vai multiplicar por menos 1. E quando a gente multiplica por menos 1, troca o sinal de tudo que está aqui na equaçãozinha, né? Então aqui, que era negativo, fica positivo. E aqui, que era positivo, fica negativo. Era só fazer jogo de sinal multiplicando por menos 1. Ok, pessoal? Então, para esse exemplozinho aqui, a nossa resposta seria o quê? X igual a menos 4. Certo? Não é difícil, né? Mas como eu falei para vocês no começo, eu preciso saber de uma propriedade de potência, que sem ela, se eu não soubesse essa potência, essa propriedade, eu não conseguiria resolver essa questão. Eu utilizei aqui, ó, aqui que virou menos 1, né? E essa multiplicaçãozinha aqui também, que são propriedades de potência. Tudo bem? Bora ver mais um então? Olha só. Vamos dificultando as coisas, certo? Nada de moleza aqui não. Então, raiz de 2 elevado a x igual a 64. E agora, professor, o que eu faço? Também uma regrinha de potência. Pessoal, analisa comigo. Olha só. Existe uma regrinha que a gente consegue tirar esse 2 da raiz, certo? Então, quando aqui é uma raiz quadrada, certo? O que quer dizer uma raiz quadrada? Que aqui tem um 2, não é isso? E aqui em cima do 2, ó, fica 2 elevado a 1. Ele não aparece porque 2 elevado a 1 é 2. Mas eu posso transformar esse número aqui fazendo o seguinte. Esse 1 que está aqui, ele aparece aqui, ó, em forma de fração, ó, 1, dividido por esse 2 que aparecia aqui na raiz, né? Então, o 1 veio daqui e o 2 veio daqui. Então, essa fraçãozinha, essa raiz aqui, ela é a mesma coisa que eu dizer que fica 2 elevado a 1 dividido por 2, ou a 1 sobre 2. Lembrando que isso aqui é uma divisão. Eu coloquei assim para ficar mais fácil de visualizar aqui, certo? Então, é uma divisão. 1 sobre 2. É um expoentezinho em forma de fração. Tudo bem, pessoal? E o x, eu continuo aqui. Não tirei ele, né? Continua aqui. Agora, a gente vai fazer essa mesma coisa que a gente fez aqui no exemplo anterior. Olha só, a gente fez uma multiplicação entre eles. Então, perceba comigo. Quando você tem uma multiplicação, isso também é uma regra que a gente aprende desde cedo. Quando você tem uma multiplicação de frações, a gente vai pegar o que está em cima, né, que é esse 1 aqui, multiplicar pelo que está em cima, no caso o x, né, e o que está embaixo, multiplicar pelo que está embaixo. É como se tivesse uma divisão aqui também, ó. Então, o que está aqui embaixo do x não aparece, é que tem 1. Então, vai ficar o quê? 1, pegar aqui nossa canetinha, 1 vezes x dá x. 2 vezes 1 dá 2. Olha aqui. Então ficou o quê? 1 vezes x, x está aqui. 2 vezes 1 dá 2. Então ficou 2, que é esse 2 aqui, elevado a x sobre 2. Gerou também uma divisãozinha aqui, ó, x dividido por 2. Isso aqui é nosso expoente e está em forma de fração. Tudo bem? Isso tudo igual a 64. Já resolvemos metade da questão aqui agora. O que a gente tem que fazer? Colocar o 64 agora na base 2. Como é que a gente vai fazer isso? Achar algum númerozinho lá, né, que vai ficar 2 elevado a alguma coisa que vai dar 64. Que número seria esse? 2 elevado a 6. Pode fazer as contas aí. 2 elevado a 6 vai dar 64. Sendo assim, já que a gente igualou as bases agora das igualdades aqui, a gente pode simplesmente cortar o número 2 e vai restar para a gente o quê? X dividido por 2. De onde saiu x dividido por 2? Daqui, pessoal, ó. X dividido por 2. Eu só botei de uma outra forma aqui, uma outra escrita, certo? Mas continua sendo uma fração. Então, x dividido por 2 é igual ao 6 que saiu daqui. Ok, pessoal? E aí, como é que a gente faz isso? Você tem aquela regrinha que a gente conhece como cruz-credo, né? Que seria esse vezes esse e esse vezes esse, né? Como não aparece nada aqui embaixo, seria 1. Ou então você pode pensar o seguinte: se o 2 aqui está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então ficaria o quê? 2 vezes 6, né? X igual a 2 vezes 6. 2 vezes 6 é 12. Então nossa resposta aqui para essa questão seria x igual a 12. Tudo bem, pessoal? Então perceba que eu estou tentando dificultar um pouquinho mais as questões, mas que mesmo assim não fica tão difícil assim, desde que você conheça as propriedades de potência. Tudo bem? Conhecendo as regrinhas de potência, as propriedades de potência, a equação exponencial ela sai tranquilamente. Tudo bem? Bora para mais um exemplo então? Olha só esse exemplo aqui. 16 elevado a 3x menos 1. 16 elevado a 3x menos 1 é igual a 8. E aí, como é que a gente resolve isso?
eu não tenho como, se você for pensar bem, eu não tenho como colocar isso aqui, né, por exemplo, na base 16 ou então na base 8. Né? Que número eu poderia colocar aqui elevado? 8 elevado a quanto daria 16? Algumas pessoas podem me responder 2. Professor, 8 elevado a 2 dá 16. Não, não dá 16. Deixei bem claro isso no começo. 8 elevado a 2 é 8 vezes 8, que daria 64. Ok? 8 vezes 2 é 16, mas 8 elevado a 2, não. Então, sim, professor, então como é que a gente faz para resolver essa questão? A gente tem que procurar algum número, então, alguma base, então, que corresponda a esses dois números, que a gente consiga transformar esses dois números. A base mais fácil que eu vejo aqui, e eu acho que é a única, seria o número 2, a base 2. Então, olha só, 2 elevado a 4 dá 16. Da mesma forma, 2 elevado a 3 dá 8. Então, o que a gente fez? Não mudamos nada. A questão continua aqui com 16 e continua aqui com 8. Só é uma escrita diferente. 16 é quanto? 2 elevado a 4. 8 é quanto? 2 elevado a 3. Então, só fiz transformar. Tudo bem? Antes de a gente cortar aqui essas bases 2, né? A gente precisa fazer aquela multiplicaçãozinha aqui, ó. Uma regrinha de potências também. Como é que a gente faz essa multiplicaçãozinha? Multiplica esse por esse e ele pelo outro. Ok? Então, ficaria o quê? 4 vezes 3x daria 12x, como a gente está vendo aí embaixo, né? 12x. 4 vezes menos 1, menos 4. E o lado de cada igualdade não mudei nada, continua aí. Sendo assim, feito essa regrinha de potenciação aí, a gente consegue então cortar a base 2 aqui e cortar essa base 2 aqui. Vai restar para a gente o que então? 12x menos 4 igual a 3. Ok? Só peguei isso aqui, ó, e trouxe aqui para baixo. O que eu faço? Primeiro eu posso passar esse menos 4 para o outro lado. E lembrando que se ele é menos 4 aqui, ele passa para o outro lado positivo. Então vai ficar 12x igual a 3 que já tinha aqui, mais 4 que virou positivo aqui. Tudo bem? Então fica quanto? 12x igual a 7. 3 mais 4, 7. Esse 12 ele está multiplicando com x. Se ele está multiplicando, o inverso da multiplicação, né, ele passa para o outro lado o quê? Dividindo, que é o inverso da multiplicação. Então, x igual a 7 dividido por 12. Tem o que fazer aqui ainda? Não. Essa já seria a nossa resposta final. Então, a nossa resposta para essa questãozinha aqui, essa equação exponencial, seria de x igual a 7 sobre 12. Tudo bem, pessoal? Então, perceba, eu vou repetir mais uma vez, que a gente precisa muito conhecer as propriedades de potência, porque senão a equação exponencial não sai. Eu devo gravar uma videoaula mais para frente, mas como eu já falei no início do vídeo, aqui foi uma sugestão de uma aluna, eu tive que gravar essa videoaula às pressas, digamos, né? Mas eu pretendo fazer uma videoaula também de potenciação. Tudo bem, pessoal? Então, se você gostou, dê um joinha aí embaixo. Se não gostou, deu também para ajudar o canal. Ajude a gente aí, por favor. E se inscreva, divulgue, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, fale para os seus coleguinhas aí da turma. E se você quiser receber as atualizações do meu canal, clique nesse sininho aí que está embaixo, ó, aparece um sininho embaixo no YouTube, e sempre que eu postar um vídeo, você é notificado de que eu postei esse vídeo. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, tchau, tchau!